para não ficar igual, ó. Eu coloquei para dar menos referência. Não tá ao vivo, não, né? Tá linda. Agora. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje, quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020, na Rádio Conexão na Cidade. E hoje nós estamos aqui novamente com uma convidada especial muito querida, a maravilhosa psicóloga Cíntia Penafirme. É a nossa convidada de hoje, que iremos ter um bate-papo sobre a importância da função paterna, tá? Então, hoje o papo vai ser bom em homenagem ao Dia dos Pais, que está se aproximando agora neste domingo, né? O segundo domingo de agosto. E também eu quero falar para vocês que estão chegando agora, que hoje nós teremos um sorteio, tá? Nós temos um sorteio hoje sobre esse livro aqui. O Milagre da Manhã, tá? How Herold. É esse livro que nós teremos o sorteio hoje no final da live. Você tem que curtir onde você está assistindo. Se você está assistindo no meu Facebook, Cleissan Machado, se você está assistindo no Gisberte Advogados ou no Facebook da Conexão na Cidade. Curte lá a nossa live, tá? Ou no YouTube também, que no final nós vamos fazer o sorteio desse livro ao vivo, tá? E aí você, que será o ganhador do livro, você vai passar, né, claro, o seu endereço, e a gente vai estar enviando via correios, tá bom? Então, não se esqueça que hoje nós teremos o sorteio do livro motivacional O Milagre da Manhã. E hoje nós estamos aqui em homenagem ao Dia dos Pais, que já se aproxima, né? Como eu já falei, próximo domingo agora, sobre a importância da função materna. E para conversar sobre esse assunto super importante e interessante, né? Eu acredito que é muito importante, porque o pai, pai e mãe, para mim, são sagrados, é tudo de bom. Primeiro Deus, depois pai e mãe. Então, hoje vai ser sobre pai, a função paterna. Depois, lá na frente, nós também faremos uma outra live sobre a importância da função materna. Mas hoje a importância da função paterna, vamos falar aí do pai, né? O que nos espera hoje nessa live? Doutora Cíntia, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite da Rádio Conexão na Cidade. E eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui comigo, juntamente com os ouvintes, falando um pouco desse assunto muito importante na vida de todo ser humano. Boa noite, Cleissan, amiga querida. A doutora preocupada com a psicologia, como eu, com o direito, a gente luta com essa união, né? Para estarmos mais conectadas, as profissões, né? Queria dar boa noite para o teu público, um público maravilhoso, o carinho, as mensagens no meu Facebook também, o pessoal que assiste. Muito obrigada, um abraço São Paulo, um abraço Brasil, porque a conexão não é o Brasil todo, né? Estamos conversando hoje sobre isso, que a conexão abre para o Brasil de uma forma maravilhosa, com profissionais, com pessoas competentes, que estão preocupadas em levar conhecimento, né, Cleissan? Preocupada em levar conhecimento para o público e num momento tão importante. E hoje eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito, né? Como você, nós somos umas apaixonadas pelas famílias, né? E eu pensei de detalhe, porque eu queria levar para o público da Cleissan uma coisa bem didática, que pudesse tocar os corações e modificar certos comportamentos que às vezes as pessoas não têm certeza, né, se estão no caminho certo. Então, quando a gente fala de figura paterna, primeira coisa é a qualidade da presença, né? Eu fiz pesquisa há muitos anos e
uma das minhas linhas além da psicanálise é a winnicottiana, né? O Winnicott era pediatra, pesquisador da questão da criança, da qualidade do desenvolvimento, né, psíquico da criança. E ele fala muito na integridade, na independência, porque por que nós temos filhos? Nós não criamos nossos filhos para estar conosco uma vida inteira, né? Nós criamos nossos filhos para o mundo. Essa qualidade da presença, eu vou tentar sintetizar e depois, se as pessoas quiserem perguntar alguma coisa, elas perguntam relacionado ao que eu falei, tá? O importante é as pessoas não terem dúvida. Quando a criança ela é gestada, período de gravidez, é o mundo materno, é a bolsa, é o útero, é o acolhimento da mãe, é o calor materno, é aquela relação profunda. Lógico que o pai interage, ele está presente. Inclusive, existem estudos, e eu já vi muitas coisas de bebês que nasceram já conhecendo a voz do pai. É maravilhoso. Então, o pai, ele é presente, ele é acolhedor, mas tem uma coisa que marca muito a linha winnicottiana, a linha da psicanálise, a linha da vida, né? Porque a gente procura trazer um estudo, uma psicologia que alcance corações e um entendimento prático. O que define a relação do pai nos primeiros anos de vida é como esta mãe vê esse pai, né? Isso é muito profundo, tá? Então, como que esta mulher vê esse companheiro? Como que foi essa gravidez? Isso vai estabelecer o futuro dessa criança. Porque se ela teve uma gravidez porque ela escolheu, veja bem, nós temos várias situações, tá? Então, se foi uma gravidez em que ela escolheu estar, que ela escolheu ser mãe, ela escolheu aquele pai. Foi uma gravidez planejada ou não planejada, mas existe uma boa relação, e essa mãe tem uma admiração por esse pai, maravilhoso. As coisas vão fluir, porque quem admira, respeita, né? Quem admira, respeita. Então, nós temos a segunda palavra-chave no desenvolvimento é a independência. Desde o processo de nascimento, nós criamos nossos filhos para ficar sentados, a primeira mamadeira, firmar, começar a caminhar, nascer os dentes. Esses primeiros cuidados dos 2 anos, 3 anos, em que a criança tem uma dependência completa dessa mãe, né? Aí entra naquela questão da mulher, né, da adaptação da mulher no mercado de trabalho, da adaptação da mulher, readaptar toda a vida, porque ela é ciente de que a criança depende dela, mas tem a presença desse pai, que é fundamental. E é essa aproximação, quando a criança sai desse útero, essa mãe aproxima esse pai. Diz muito prazer, esse é seu pai. Um homem que eu admiro, o homem que eu escolhi para estar com você quando eu não estiver, né? Porque vão criar juntos. E isso é uma relação de confiança. Você sabe que eu trabalho com gravidez consciente, paternidade consciente. Acho que nós temos que amar nossos filhos antes deles nascerem, tá? Novamente estou como advogada e o teu programa é muito esclarecedor, porque sempre está ligado com as questões da justiça, né? De mães que não têm esse entendimento de que o pai é necessário. Nós precisamos hoje, no vésperas do Dia dos Pais, ter o entendimento que avós são avós. Um avô cria um neto sobre uma necessidade extrema, né? Porque isso é antinatural. O natural são os pais criarem. Então, a nossa luta qual é? Para aproximar essa mãe desse pai. Por quê? Porque este pai vai fazer parte do desenvolvimento psíquico dessa criança. Ele vai tirar, porque a mãe vai dar para a criança o lúdico,
a fantasia, o sonho, o peito, o acolhimento, o mundo da proteção, e ela vai, a partir do momento que ela abre para esse pai, essa criança começa a caminhar, começa a tatear o mundo, e o pai chega e diz: não, é perigoso. Não suba aí que você vai cair. Você não pode bater no seu amigo. Isto é feio, isto não é correto. Então, essa união de duas forças, feminino e masculino, em seu amplo espectro, né? Essa função, né? Nós conhecemos pães, né? Pai e mãe numa só, que são pães. Aí você vai me dizer assim, Cíntia, é possível uma mulher criar um filho sozinha? É, é. Existem mulheres que têm um dom. Eu conheci mulheres que não tinham companheiro ou foram abandonadas por esses homens. Esse pai sumiu e ela também não tinha uma referência ou de um irmão que cumpre uma função, tá? Ou de um pai, um avô. Então essas mulheres tinham um dom mágico de, ao mesmo tempo que elas acolhiam, elas mostravam o mundo, interditavam e mostravam a realidade. Você pergunta para mim, Cíntia, isso seria o ideal? Não. Não. Porque ao mesmo tempo cria-se uma dupla imagem de uma mesma pessoa. Né? A mãe amorosa, que também é a mãe que pune no sentido moral, né? Então, isso é muito mais profundo, isso é psicanálise, isso é para muito teórico. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? A importância do pensamento desta mulher com relação a este homem. Esse é um mal, uma raiz do mal que gera alienação parental, que geram outros problemas, doutora Cleissan. Essa estruturação paterna. É belíssima a história da estruturação paterna, porque o ser humano se torna um ser moral através de um pai que mostra o mundo e diz os limites. Nós temos a delinquência juvenil, porque tudo vai aflorar na adolescência. Porque adolescência quer dizer adolescere, que quer dizer adoecer. Não adoecer no sentido da doença, do patos, mas no sentido de resgatar aquilo que está anterior, aquilo que foi, aquela formação primitiva, as primeiras impressões que a criança teve de ambiente, se essa mãe brigava com esse pai, se essa mãe desautorizava esse pai, se essa mãe fazia assim, o filho é meu. Nós temos aí o início de uma psicose, né, em que a mãe proíbe, veta esse pai de interagir no ambiente. Então a mãe apresenta esse pai de uma forma carinhosa a esse filho e ensina esse filho a respeitar o seu pai, porque em psicologia existe uma coisa chamada duplo vínculo. Duplo vínculo. O que eu digo não é o que eu faço. Então a criança fica assim, ó. Então, o duplo vínculo é: você não pode comer gordura. Você não faça isso. Você vai lá e come. A mãe vai lá e come. Então, a mãe e o pai, eles são o primeiro modelo de relação que a criança tem com o mundo. E vai depender desse modelo a existência desse ser. Se é um ser que não tem limite, se é um ser que é abusivo, se é um ser que não tem compaixão, isto vem essa primeira etapa até os 10 anos. Eu já vou até os 10. Tem pessoas que consideram até os 7. Eu já considero até os 10. Tá? Porque depois entramos num período de latência, onde tudo para. Eu acredito hoje com a modificação social, né? Então, a qualidade, a importância desse pai, a qualidade de vida do casal, tá? Ah, Cíntia, mas o que é qualidade de vida? Vou contar para vocês. Não é dinheiro. Não é dinheiro. As pessoas acham que você ter a qualidade familiar
está relacionado intimamente ao poder aquisitivo. Não está. Dinheiro é muito bom todo mundo trabalhar, todo mundo ter as coisas, mas nós estamos falando aqui, Brasil, nós estamos falando de amor e de afeto, que é o que constrói. Constrói o amor e o afeto. Eu levanto a bandeira do amor toda a vida, né, Cleiton? Você sabe que essa é a minha bandeira, né? Nas relações humanas, né? Amar, infinitamente amar. Ai, destruiu tudo, caiu tudo, ame. Mas como? Ame, queira amar, deseje amar. E a criação de um filho e o amor de um filho por um pai é uma construção. Mas tem uma outra coisa que eu gostaria de falar. Não traia seu filho. Use sempre da verdade desde pequeno. Pai, por que eu não posso ir a tal lugar? Por isso, por isso, por isso. Não minta. Diga para ele a realidade do mundo. Porque você vai ouvir, muitas vezes, lá na frente, não sei se você já ouviu, doutora Cleição, pessoas dizerem assim: eu cheguei aqui porque meu pai era um homem muito forte. Meu pai. Chega um momento em que a criança ou adolescente, ela tem o amor da mãe, mas o exemplo dela muito firme é paterno, sabe? Porque a âncora é a segurança. O pai é a segurança da família, a segurança psíquica. Um pai bem você pode ver que uma família com um pai bem estruturado, todos se levantam. Mas uma família em que um pai cai, o sacrifício de uma mulher para levantar é imenso. Imenso. Inclusive, entramos na história da mulher, né? A importância do homem no desempenho da mulher. Porque a doutora Cleisan está desenvolvendo, é uma advogada, está agora com seu programa, está se desenvolvendo porque ela tem um suporte doméstico. Isso é importantíssimo. Então, tudo está conectado. A função paterna, ela existe até os últimos dias da nossa vida. Você vai ver pessoas relembrando dos seus pais, com 80 anos. Meu pai, bah, mas meu pai, era meu pai. Ser lindo, é divino, é maravilhoso. Tá? Eu particularmente, penso que a figura paterna, dentro dos estudos, todos, tudo que eu já li, e a minha opinião particular como psicoterapeuta, é que o pai ele participa do processo de amadurecimento do filho. Porque a mãe tem a tendência à proteção, né? É instintivo, né, Cleiton? Pular. Eu vejo mães. Uma vez eu estava num clube e a menina caiu, mas a menina sabia nadar. E a mãe se atirou em voo livre na piscina. Eu acho que era quase que ela caiu em cima da criança. Foi uma coisa assim, um instinto da leoa, né? Tá. Você não viu se essa mãe Mas era são eu, todas, não? porque eu vou te dizer uma coisa, eu como tia pago cada mico que tu Ah, não tem noção. Eu sou super tia, né? Super, 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 super. Eu digo para eles, olha, meus 25% de cromossomo estão em vocês. Eu amo de paixão meus sobrinhos. E eu, logicamente, eu optei por não ter filhos, porque eu já tinha meus sobrinhos e amava demais e trabalhava demais, então foi uma opção minha. Mas eu sou uma leoa também. Se eu vejo, eu já tô lá e já esse instinto, né, da mulher, do feminino, né, com a sua prole. E o homem tem o instinto da proteção, mas também da organização. Não, você não vai sair com esse quarto bagunçado. Não vai, não. Não, não vai ganhar carro se não estudar. É essa harmonia que precisa ser entendida. Não existe uma independência, vou proclamar a independência, não preciso, não quero, não gosto da cara dele, não quero conviver. Não, não é assim. Não é assim. Porque a partir do momento que nós temos um filho com um homem e achamos que aquele homem tinha que ser o pai dos nossos filhos, nós temos um dever moral com esse homem. Moral. É moral.
Por que ele serviu para ser pai do teu filho e não serve para ter teu apoio, o teu carinho, o teu respeito? Outra coisa que eu digo sempre: nunca desautorize os pais. O pai disse uma coisa, olha, não vai fazer isso. A mãe não deve driblar esse pai. Dizer só um minutinho, vai sim, porque a mãe ensina esse filho a mentir. Não, vai sim, vai que depois eu explico pro teu pai. Não. Nós precisamos ter uma coerência familiar, um discurso familiar coerente, harmonioso. Discutir, não discuta. Então, a importância, desde que, recapitulando, desde a gestação, o amadurecimento, sentou, o amadurecimento neuromotor, ele começa a comer, aparecer os dentes. O pai, até então, ele está ao redor, ele é um apoio, ele é um suporte para essa mãe. Ele está ali, como quem diz, mulher, toque em frente, que eu estou aqui e eu sou teu braço. E essa mulher vai poder exercer o amor materno na sua intensidade nos 3 primeiros meses, seja com lei que permite que ela fique em casa, com apoio da família, com apoio deste homem, né? E assim essa criança vai se desenvolvendo, se tornando independente, com respeito, com qualidade de vida. Não só um bom pediatra, uma boa alimentação, mas uma boa relação. E essas figuras, pai e mãe, vão interagindo harmoniosamente, em equilíbrio, quando um não destrói a imagem do outro. Este é o mais importante hoje. Hoje, às vésperas do Dia dos Pais, eu penso, eu estou sempre questionando, você já me conhece um pouquinho, né? Eu sempre digo, eu nunca sou a mesma daqui a um mês, porque eu vivi, eu vi, eu provei, eu vi novas situações, eu li, eu pesquisei. Então, nós temos que trazer esse pensamento de unidade com relação à questão familiar. O amor, ele tem que vir, mas a sabedoria tem que anteceder o amor. O pessoal, eu como pessoa, eu como mulher, preciso ter entendimento de que meu filho precisa de um pai. E eu tenho que entender que eu sou partícipe nesse processo fundamental. Eu sou a principal partícipe desse processo que vai viabilizar com que meu filho não cresça um alienado, não cresça um revoltado, não cresça deprimido com depressão infantil aos 10 anos, não cresça um recalcado, em palavras de senso comum, invejoso, que vai para a casa do outro e sonha com o que o outro tem, porque ele não tem. Tudo isso nós somos responsáveis. Dizem assim para mim: ah, Cíntia, você é muito radical. Vocês não vão gostar de me ouvir muitas vezes. Porque a realidade ela é triste. Ela é triste, você imagina para as crianças. Se a realidade é triste para um adulto ouvir, imagina para uma criança, doutora Cleissan. Eu ouvi uma vez uma criança, acho que tinha uns 4 anos, e ela chegou no consultório bem destruída, bem destruída. E os pais sentaram de uma condição muito boa. Quantos anos a criança tinha? 4 anos, 4 anos, destruída. E a criança não tinha nada. E os pais insistiam e diziam: não, tem que ficar com a senhora, tem que ficar em tratamento, ela é terrível, ela é terrível. A criança não tinha nada. A criança tinha uma reação ao ambiente que ela tinha. Uma reação. É como alergia, né? Você tocou numa coisa que te deu alergia, deu alergia. Tocou, queimou. Assim é o comportamento humano. A criança, ela não tem um mecanismo
um vocabulário para chegar e dizer assim aos 4 anos: olha, vocês dois estão com estresse profundo, vocês têm grandes problemas de relacionamento e vocês estão afetando a minha alma. Então, o que a criança de 4 anos faz? Ela somatiza. Ela sente uma dor de cabeça que ninguém acha. Ela não dorme. Ela não come, né? Ela se torna extremamente agressiva. Ela movimenta todo o ambiente. Ela se torna agressiva, violenta, né? Eu vi crianças já destruírem uma casa inteira, com amiguinhos brincando, sentindo o prazer de ver os pais chegarem apavorados. Mas isso é uma reação. Então, esses pais, eu disse: olha, eu não vou tratar a sua filha porque ela não tem problemas. Nós precisamos orientar o casal. O casal. Nunca mais voltaram. Ainda saem brigando com a psicóloga, né? Mas essa psicóloga não sabe nada. Não sabe. Nós vamos. Conhece aqueles pais que vão de psicólogo em psicólogo, em psicólogo, em psicólogo? Pois é. Eles vão trocando. Porque é muito mais confortável você trocar e ouvir opiniões e achar que você não tem, não é com você. Aí se culpa a escola, se terceiriza responsabilidades. Mas o pai tem uma obrigação fundamental de monitorar isso. Dizer: não, só um minutinho. Quero saber o que o meu filho tem. Mãe nervosa, pai tranquilo. Não, 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 só um momento. Mas esta mulher precisa dar poder a esse pai, porque essa criança não vai enfrentar uma mãe, porque a mãe é o elo de amor. Aí é que pega. A mãe não, a criança é enfraquecida, a criança não tem estrutura psíquica para dizer: não, a minha mãe está, porque ela ainda é muito criança, em tenra idade, 4, 5, 6 anos. Ela ainda não tem feita a imagem da mãe como ela é. Às vezes é uma mãe extremamente ruim para a criança, que dá atendimentos básicos, mas a criança ama, porque é o único objeto que ela tem de referência com o mundo. Entende? Então, quando me dizem assim: bah, os pais estão brigando, bah, essa mulher não respeita esse homem, e vice-versa, aquilo me revolta, porque eu, como psicóloga, sei o que vai acontecer isso amanhã. O que será o amanhã? Por isso, doutora Cleisan e ouvintes, o mundo está como está. Às vezes a gente senta em casa, não sei se acontece isso com vocês, mas acontece comigo com frequência. Eu olho e digo: meu Deus, como é que nós chegamos nesse ponto? Aí eu lembro de uma máxima de Freud que diz assim: o venerável amor de mãe é muito mais perigoso para a humanidade do que todo um arsenal de bombas atômicas. Uma mãe bélica traz ao mundo divergência, traz um ser bélico. Uma mãe que incapacita esse filho para o amor, para a sabedoria, para o entendimento, não permitindo que esse pai conviva e entre com a interdição de lei, entre mostrando o mundo como ele é. Não, não posso te dar esse brinquedo. Não posso comprar porque o meu salário, o pai não pode neste mês, mas no mês que vem o pai vai poder. Ser digno, o nome disso se chama dignidade. Dignidade. Então, esse eu penso que seja o ponto mais forte, é você trazer dignidade nas relações entre homens e mulheres para criar seus filhos. Né? Eu estava até pensando hoje no programa, eu falei: nossa, esse programa vai ser difícil para mim, porque pai, para mim, é uma pessoa assim, Eu sei. é o meu,
é o meu herói, né? Tudo de bom, meu pai e minha mãe, porque eles já se foram. Mas assim, o que você falou, Cíntia, tá tudo certo, entendeu? Porque assim, eu me sinto forte, eu tenho a minha autoestima elevada, entendeu? Assim, é difícil uma crítica me derrubar. Eu confio muito em Tu mim, sabe por quê? Tu sabe por sei, quê? Porque você foi criada dentro da realidade paterna. Eu vou te dar um exemplo, Brasil. Vou dar um exemplo meu, né? Eu nunca me esqueço, eu tinha uns. E a criança marca, o jovem vai marcar isso. Eu tinha uns 15 anos e na época o top da moda era a Company, né? A Smuggler, aquelas moda. E eu nunca me esqueço que eu fui no shopping com a mãe. Eu morava em Brasília na época. Eu cheguei como adolescente e disse assim: eu quero essa, e quero aquela, uma de cada cor, eu quero uma calça de cada cor. E queria uma mochila da Company, uma de cada cor, o jovem, né? E aí isso bota anos nisso. E aí, por isso que eu posso falar marca, acho que a marca nem existe mais. E aí, a minha mãe olhou muito séria, com muita parcimônia e com muito respeito ao meu pai, e disse assim: você precisa de 5 calças? No meio da loja. Eu disse, olhei com 15 anos, não era muito diferente no raciocínio de hoje, muito espirituosa, e disse, não, mas é bonito. Eu quero, assim, com uma de cada cor. E ela disse, não. E eu, filha, a única mulher, né? E ela disse, não, porque o seu pai trabalha muito. E 5 é ostentar. E eu não crio você para isso. Você vai ter o que você, na medida, você vai levar uma calça que é o que você precisa dessa cor, porque você tem o armário cheio. Ah, sim. Então, por que eu estou falando? O respeito dessa mãe por aquele homem. isso mesmo. E O assim, respeito, ela mantém a realidade da casa, sabe? Eu e seu pai lutamos, eu e seu pai, prioridade são os estudos, a prioridade é a educação, sabe? Isso é uma família. Isso é uma família. e assim, na minha época, e você falou Company, também era da minha época. Eu gostava muito, era de All Star. All E eu, Star, Company, tênis, todos, eu, Smuggler. e eu queria ter um tênis All Star de cada cor. Todo Mas, mundo, todo jovem quer um de cada cor, né? Cano mas, longo, mas, cano curto, cano baixo. A época mas do acho que isso é Bamba coisa também. mais de. Eu acho que é mais de mulher. Eu acho que essas coisas assim, eu acho que mulher que gosta mais, sabe? Não, os meninos querem Não, skate, os patins, meninos também. camiseta. É. Não, Não, e essas não. roupas de skatista, essas coisas é tudo caro. Eles Mas adoram. quem não gosta, né? Coisa boa, geralmente a gente gosta. Mas eu quero falar o seguinte, que como eu tive uma família, assim, talvez tradicional, não sei, perdi minha mãe com 17 anos, então o meu pai, que eu já era muito apegada com meu pai, nós acabamos ficando mais próximos ainda. Então, assim, a figura masculina paterna, para mim, ela foi exemplar, essencial, Fundamental, né? fundamental. E assim, eu sei que meu pai não era perfeito, mas na imperfeição dele, ele procurava ser o melhor. Né? Então, assim, nós, quando nos tornamos mães e pais, não tem o curso, né? Eu não sei, até de repente, eu acho que eu até estudando sobre paternidade, eu vi que existe um curso de paternidade, entendeu? Mas a maioria não faz o curso. Vocês. Então, a gente vem assim cru, né? Você aprende com a experiência. E um pai, como uma mãe, eu acredito também que ele vem cheio de medos, medo de errar,
mas aquela criança, aquele bebê, aquele adolescente ou até adulto, dar vida para aquele pai, para ele se esforçar, para ele melhorar, porque não existe a perfeição, né? A perfeição somente a Deus. Então, assim, não basta gerar, é preciso adotar, assumir o filho que foi gerado, porque você colocar no mundo, né, para muitos é fácil, para outros não. Tem muitos casais que querem ser pais e não conseguem. Tem que tentar outras vias. E isso quando tem condições financeiras. Porque para você fazer uma inseminação artificial é só quem tem dinheiro, né? Então, assim, eu vejo assim que a paternidade responsável o filho faz você, né, criando esse vínculo, o pai cada vez ser mais presente, próximo, porque a função do pai é uma função protetora, função de autoridade. Eu sempre falo, eu vejo as pessoas falando assim, eu sou amigo do meu filho, mas aí de repente é amigo do filho, mas eu vejo o filho gritando com ele. Entendeu? Então, assim, claro que às vezes você tem uma amizade, né? Vocês discordam, pode até se exaltar, mas primeiramente você tem que ser pai, né? Mostrar sua autoridade, a sua presença, como você mesmo falou, Cíntia, né? A presença e a presença do pai e também a presença dele, a companhia, porque uma criança que nem você falou, o dinheiro, ele é bom, ele ajuda, mas antes dos presentes, a presença do pai, entendeu? A presença do pai tem que vir antes dos presentes, uma presença de qualidade, porque isso vai formar o caráter desse jovem, dessa criança, desse bebê, desse jovem, desse adulto, desse homem, que esse homem ele vai estar formando novas famílias fortes. E eu digo famílias, minha gente, não é só assim, você, tem que estar casado. Não, você pode ser um bom pai, um ótimo pai, mesmo não estando morando Exatamente. com a mãe da Qualidade. criança, né? Mas Qualidade. eu sempre digo, eu até fiz umas anotações para não esquecer, porque eu sempre digo o seguinte, né? Ame, eu sei que é difícil, ame a mulher que você escolheu para ser a mãe do seu filho, mesmo você não estando junto. Respeite essa mulher. Eu sei que é difícil, num divórcio, numa separação, às vezes você fala assim, sim, mas eu nem casei, eu só fiquei, foram 2 meses. Não interessa. Hoje, nós estamos no século 21, tá? 2020, tem vários meios para se prevenir, tá? Tem vários meios para evitar uma gravidez indesejada, tá? O que eu tô falando é antes de acontecer a gravidez, tá? Então, assim, depois que acontece, tem que ser homem para assumir. E muitas vezes foi um relacionamento fugaz, uma coisa assim, passageira, não interessa. Eu sempre falo, respeite a mulher, entendeu? Falo para a mulher, respeite o homem. Mas ele é isso. Não interessa. Você não foi com ele? Mas foi um equívoco, foi um engano, aconteceu, foi uma. Não interessa, querida. Foi. Antes você não tivesse ido com ele. Esperasse a vontade passar e escolhesse alguém melhor. Já que você escolheu ele e Deus abençoou, que lhe deu uma bênção, porque uma criança é uma bênção. Então, se Deus te deu esse presente, porque enquanto tem muitas mães por aí chorando, querendo essa bênção e não consegue, e você tem, então respeite o homem que você escolheu, não importa se foi uma vez, se foi 2, não importa. Respeite, valorize esse homem. Claro, ninguém é perfeito, ele não é perfeito, você também não é perfeita. Nós não somos perfeitos. Então, não importa. Porque ele está com a pensão atrasada. Liga para ele, tenta resolver essa situação.
Às vezes o relacionamento está num grau tão grande de estresse que não tem mais comunicação, né? É difícil, mas tenta, entendeu? De repente você está aqui assistindo essa live, pensa um pouquinho, quem que está sendo mais prejudicado? É seu filho, entendeu? Por quê? Porque ele, dependendo da idade, ele não vai saber reagir a essa situação, a essas situações, porque não é só uma vez, não é só uma vez que ocorre o conflito, né? O conflito vem ocorrendo sempre. Quem sabe, né? Você para um pouquinho e na hora que você ligar para ela ou ela ligar para você, respira fundo, fala uma palavra assim agradável, né? Se ela vier gritando alguma coisa, conta até 30 e dá um bom dia. Olha, eu estou desempregada, olha, eu estou correndo atrás, entendeu? Mesmo que você não possa dar o que você combinou, procura dar alguma coisa. Mostra que você está preocupado, que você quer participar, entendeu? Nem que seja, olha, eu vou levar uma cesta básica, entendeu? Nem que o problema, Cíntia, sabe que é que tem mulheres, né? Eu não sou feminista e não sou antifeminista. Eu gosto do que é certo, da justiça. Tem mulheres que às vezes o homem vai lá e leva, a mulher não aceita. A mulher joga Mas é fora. que tem uma A mulher coisa que eu dá para queria te outro. pontuar. Eu Deixa estava o te filho dela ouvindo. ser. Pode falar, Cíntia. Tem uma coisa que eu queria te pontuar, importantíssima. Eu digo, por favor, não permitam que terceiras pessoas entrem na relação. Acontece muito Você, isso. você tem um filho com uma pessoa, é seu filho e daquela pessoa. Vocês não vivem juntos? O homem tem outra companheira? Esta companheira não tem nada a ver com a situação sua com seus filhos. Ela casou de novo, o novo companheiro não tem nada a ver. Faça ouvido de mercador, não é com você. Não tem de ser pai de filhos que não são seus. Não tem de ser mãe. Ah, eu sou boadrasta. Ótimo, você é boadrasta. Trate bem, receba, acolha, tá? Faça, seja querida, estenda a mão se eles precisarem de você, porque afinal de contas, os seus filhos serão irmãos dos filhos anteriores, então você precisa ter essa sabedoria de fazer essa união familiar, mas não podemos misturar realidades. Por quê? Porque geralmente a mulher atual diz assim: mas você está dando tudo isso? Não, mas ela trabalha, não pode dar tudo isso. A atual mulher, ela fiscaliza o que está saindo. Não! Então, o que, que cabe ao homem? O homem, o pai, né? Como interditor de lei, como o homem que vai ensinar o limite ao seu filho, o homem que vai ensinar o mundo ao seu filho, o homem que vai ensinar o respeito às instituições aos seus filhos. Você está vendo essas pessoas que depredam instituições, que tocam bomba em prédio, que não tem limite na fala, que criam fake news, que dizem o que querem na cara dos outros? Você sabe o que é isso? A ausência completa, por completa, da figura paterna. Porque pai não é quem dá tiro, pai é quem dá exemplo. Pai é quem paga a conta, que não dá calote, que respeita o seu vizinho, que não que te proíbe de pisar na grama do vizinho, arrancar a árvore da rua, depredar patrimônio histórico, riscar na cadeirinha da escola, depredar banheiro, agredir professora. E aí? Aí essa gente não teve pai, não teve função paterna. Ninguém, nem um avô, nem um tio, exerceu função paterna. Porque a função é uma função. Não existe o pai, o tio. Não existiu um tio, o avô. Não existiu o avô, um padrasto. É como a madrasta. Não existe a mãe. Ela vai exercer, sim.
Se ela for uma mulher afetuosa, querida, agregadora, ela será sim, vai exercer a função materna. Tá? Então, hoje é bem simples, vocês vão lembrar da Cíntia. Saiam na rua, olhem os noticiários. Nós temos o quê? Quando uma criança não tem estruturação de superego, ela se torna o quê? Um perverso. Ela passa a ter relações perversivas. Homens que espancam suas esposas são o quê? Perversos. Não tiveram exemplo de um avô, de um pai, de formação de estrutura de família. Então, doutora Cleissan, minha amiga do coração, a situação é tão grave, tão grave. A gente que trabalha com educação, com escola, eu fazia muitas palestras para professores, eu dizia, eles me diziam, nossa, o que nós temos em sala de aula? Então, não adianta nós falarmos em políticas públicas, já vamos mais longe na função paterna. O Estado cumpre função paterna. Isso é sociologia. O Estado tem função paterna de pai. Porque qual é a função do Estado? A proteção do seu povo. Zelar pela sua saúde. Criar políticas públicas que zelem pela saúde, pela paz. Criar cultura de paz. Só que o Estado, que tem sociologicamente a função paterna, mas quem é que vai gerar o Estado, ditar o Estado? São os políticos. Será que esses políticos tiveram pai? Entende, doutora Cleissan, como as coisas vêm de raiz cultural? Então, hoje, nós, mulheres que formamos opinião, precisamos dizer o que, olha, moça, pelo amor de Deus, ou Deus que tu quiser, dá o nome que tu quiser. Não faça isso. Não faça isso, porque isso já se comprovou que não dá certo. Se você desautorizar esse pai, se você punir esse pai, se você denegrir a imagem desse pai, quem vai perder é você, não é ele. Porque o homem vai seguir sua vida, vai casar de novo, vai seguir. A realidade do homem é diferente da mulher. Nós temos um tempo biológico, eles não têm. Então, ele forma a família com 80 anos, se ele quiser. Uma mulher de 80 anos não forma. Não. Então, quem está perdendo nessa queda de braço, doutora Cleissan? É. E você falou muito bem no início, né? Mesmo que você não receba amor, dê amor. E uma coisa, assim, muito importante que eu vejo hoje é que você falou bem assim, né? Da questão de pessoas que dão mau exemplos, né? Você citou aí e tal. E às vezes elas tiveram pai, só que os pais também deram maus exemplos, né? Então, assim, uma coisa que eu quero falar sempre utilizar palavras de afirmação para o filho, né? Dizer que você vai conseguir, filho, juntos nós podemos, né? Colocar nos sonhos, o pai coloca o filho nos sonhos e o filho nos sonhos coloca o pai, sempre fazendo as coisas juntas. E outra coisa também que eu quero mencionar é que aquele pai que consegue lidar melhor com as suas emoções, às vezes, como eu falei, né, ele não tá mais naquele relacionamento, naquele casamento, e é difícil você num divórcio, numa separação, às vezes você nem ama a pessoa, mas você tem um vínculo eterno com aquela pessoa que é o filho. E às vezes a situação fica difícil para você conviver com aquele filho, né? Porque, como você falou, ocorre alienação parental, a alienação pode ocorrer dos dois lados ou de um lado só. Geralmente ela ocorre com quem detém a guarda da criança, quem é o guardião da criança, né? Então, assim, geralmente quando é guarda unilateral. Por isso que hoje, no nosso ordenamento jurídico, a lei, a guarda compartilhada, que é o que está valendo, entendeu? É a regra. Desde que, se um dos genitores renunciar, aí sim, a guarda pode ser unilateral.
Unilateral quer dizer que é só de um, tá? E a guarda compartilhada, ela vem a ser o equilíbrio e a divisão de tempo, né? Com aquela criança, com seu filho. Então, o que eu quero falar é o seguinte: você dê bons exemplos aos seus filhos, procure lidar com as emoções, né? Não, procura não estourar. Eu sei que é difícil, sabe? Eu estava até refletindo. Eu sempre estou refletindo em relação ao meu filho, que às vezes eu fico nervosa, assim. Duas coisas que me tiram um pouquinho do sério é o trânsito, que eu tô, né? Agora que eu fiquei um bom tempo sem dirigir, né? Então, assim, o trânsito, eu não sei o que acontece com as pessoas. Você tá ali dentro do carro ouvindo uma música tranquilo, de repente o cara te fecha. O que mais acontece é a pessoa entrar na tua frente sem dar seta. Ou você dá a seta que você vai virar ou que você vai ultrapassar, aí a pessoa acelera, só para você não passar, entendeu? Não ultrapassar. Então, eu falo assim, gente, isso me tira do sério, assim, eu não sei. Eu tô ali zen, boazinha, de repente a pessoa faz uma coisa dessa, mas eu tô me policiando. Fiquei esse tempo todo sem dirigir, tô mais calma. E às vezes com o meu filho, na hora da tarefa, eu fico um pouquinho, às vezes, acho que sem paciência, né? Efeito pandemia. Efeito pandemia. É, porque sobrecarregou, era uma Estresse função. pós-traumático. Pode ser, porque era uma Nós função tivemos que o eu não trauma da tinha. pandemia, né? Isso, e ainda estamos na pandemia. E outra coisa também, além de fazer a tarefa que eu já fazia com ele, né? Eu também tenho que acompanhar as aulas, eu também estou estudando com ele. Você me falou isso Então, isso toda vai manhã, né? toda manhã. Então, assim, acaba acontecendo isso. Então, assim, o pai, né, ele não precisa ser rico, não precisa ser milionário, basta mostrar para o seu filho que você vai estar lá, que você tá, entendeu? Liga. Se você não tem muito contato, liga. Eu sei que é difícil. Às vezes você deu um telefone para ele celular e a mãe toma entendeu? Toma o celular da criança, fiscaliza, o pai manda mensagem, não deixa a criança responder. Entendeu? É o Dia dos Pais agora. Nossa, o Dia dos Pais, já fico assim, eu fico até triste. Triste porque não tenho mais o meu. E triste porque eu vejo muitas pessoas utilizarem as crianças como moeda, entendeu? Me dá isso que eu faço isso, me dá isso que eu libero. Por exemplo, agora é o Dia dos Pais, né? Eu estava até olhando o calendário aqui. É dia 9, domingo. E assim, muitos pais vão ter problemas, entendeu? Às vezes já está lá no acordo. Dia das mães com as mães, dia dos pais com os pais. E aí o pai vai lá buscar o filho todo feliz para passar o domingo e muitas vezes sai de lá sem o filho, entendeu? A mãe viaja, a mãe não atende o interfone, manda falar pro porteiro Exatamente. Ou que a mãe não manda tem a ninguém. criança dizer que não quer. Então, e manda a criança dizer que não quer. E eu sempre falo, criança não tem autoridade para opinar, entendeu? Não tem essa que a criança não quer. Ela não quer porque ela não quer magoar aquele genitor que está ali do seu lado, que de repente é a mãe. E aí ela não quer magoar a mãe, porque a mãe, como você mesmo disse, é o vínculo de amor, né? Ele tá ali mais próxima. Então ele sabe que se ele demonstrar alegria, prazer, De ver o pai. ansiedade que de ver o pai, a mãe fica triste. Então o que eu oriento? Vai fazer uma psicoterapia com a doutora Cíntia, querida, entendeu? Vai enfrentar seus medos, porque o filho não é só seu, o filho é dos dois, e na verdade o filho é do mundo, né? Mas enquanto não, a gente quer proteger e tudo. Então eu falo, olha, se é o pai, vai fazer um tratamento, que não dá, entendeu? Não dá, eu tô falando para os dois, não tô tomando partido. Às vezes eu menciono mais a mãe, porque ainda vem que a É uma mãe realidade, isso é uma a mãe realidade. geralmente é que detém, que tem a guarda, entendeu? Então eu não acho justo. Chega o Dia dos Pais, fazer isso, você tem que ir para a delegacia, você passa o domingo lá na delegacia. Eu já tive vários casos que o cliente, pô,
Doutora, passei o meu domingo na delegacia. Olha o Dia dos Pais que eu ganhei. Entendeu? Aí, doutora, como é que você quer que eu ame essa mulher? Que eu falo, tenha paciência, né? Vamos perseverar. Você tem que, né? Você não pode desistir. E muitos falam, eu não aguento mais. É um estresse emocional muito grande. Essa pessoa inferniza a minha vida. Eu vou desistir. E aí, quando ele tiver com uma idade mais que possa entender, eu falo, não faça isso. Eu não estou falando isso porque eu sou advogada e eu quero ficar no processo. Não, porque eu sou mãe, antes de tudo, eu sou mulher, eu esposa, né? E sou mãe. E sou madrasta também. Somos madrastas. Então, ainda tem esse Somos plus. madrastas. Somos Então, madrastas. eu ainda tenho esse plus. Eu ainda sou madrasta. E Então, eu já passei. que quando exercido com amor é maravilhoso. É. Você Então, tem grandes amigos. sim, é difícil, entendeu? Você é cheia de boas intenções, é tudo isso que você falou, mas às vezes, olha, o que que acontece? Quando uma pessoa não se faz presente na vida do seu filho, outra ocupa. E aí, quando essa outra ocupa, e você percebe que está perdendo terreno, aí você vem, em vez de agregar, você destrói Destrói, eu aquilo ia dizer isso. que está conseguindo. E aí, sabe o que acontece? A pessoa vem, destrói o vínculo que você fez e depois sai. E aí, nem vínculo com ele ou com ela, e o vínculo com a madrasta ou com o padrasto também fica arranhado. Por quê? Não queira ganhar essa briga. Eu nunca quis. Entre pai e padrasto é pai. Não importa. Não importa se seu pai é alcoólatra, se ele foi agressivo, se ele é bandido. Não importa. O sangue pesa. É o seu pai. Não importa. Você pode ser a melhor madrasta do mundo. Do mundo. Não será Mas nunca mãe. nunca você será a mãe, entendeu? A mãe pode ser a mais imperfeita, mas é a mãe, é a mãe. E E quando merece você respeito. que merece respeito. E quando você vai corrigir um filho que não é seu, mas você corrige por amor, tá? Por amor. Você tá Você fazendo isso sabe, porque você posso não é a falar? mãe, Hein, entendeu? Porque Cleição? você não é a mãe. Eu corrijo meu filho todos os dias. Às vezes o meu marido fala: "Você é pior do que madrasta". Eu Você falei, você ele fala: "Você sabe é que pior do que madrasta". Eu falo: "Não, eu amo meu filho como amo o seu". Só que muitas vezes nós somos incompreendidas. Claro que existe pessoas más, pessoas péssimas, pessoas de má índole, pessoas que matam, sociopatas, psicopatas. A gente está vendo isso direto aí no jornal. Eu fico toda arrepiada quando eu vejo padrasto fez isso, abusou, madrasta matou. Eu falo, misericórdia, cadê o coração? O que aconteceu com essa pessoa? Como que ela chegou a esse ponto? Uma criança indefesa, sabe? Eu não consigo. E assim, eu também sendo madrasta, isso fica péssimo para nossa reputação de mulheres do bem, entendeu? Que querem o bem dos seus enteados, das suas enteadas, né? Então, mas assim, tem um como, segredo. mas como também tem pais que matam, mães que matam, né? Então, Cleição, assim, você sabe é por que está terrível. Eu me acontecendo empolgo. isso? Você sabe por que acontece isso? Tudo Falta da isso? família. Não, porque as pessoas, elas são infelizes, sabe? A pessoa, ela não procura, porque você ser mãe não quer dizer você parar no tempo. Você precisa estudar, trabalhar, crescer, se desenvolver, se realizar na vida. Então, as pessoas têm seus filhos e se apegam naquele filho e que profissão mãe. Você já viu isso? Profissão mãe? Pois é. Aí o casamento não dá certo e a profissão mãe continua. E aí a profissão ex-mulher. Vocês já viram, senhores, a profissão ex-mulher?
Ai, deve ser A pessoa péssimo. não consegue refazer. E ex-marido também. Mas é muito mais difícil você ver um homem nessa condição. Porque nós precisamos, hoje eu queria deixar um pensamento meu particular aqui, posso? Claro, Seja fel- querida. Sejam felizes. Filhos precisam de pais felizes. Filhos precisam de pais realizados profissionalmente. Filhos precisam de pais que estudam. Você não precisa ser um doutor, um doutorado, um mestrado, mas você precisa ter cultura, conhecimento para ensinar para o seu pai, para o seu filho, o que acontece na Amazônia, qual é a história do Brasil, contar histórias bonitas para o seu filho. Então, sejam felizes. Pessoas felizes criam adultos felizes. Nunca me esqueço, uma vez eu fui num congresso e eu fui me apresentar e comecei na mesa a falar e um dos palestrantes falou assim, não precisa falar muito. Olhando para você, eu já sei a tua família quem é. Então, você exala a tua família. A tua essência, você é o teu cartão, porque você está impressa a identidade familiar em você. Como você se posta, como você se fala, como você se arruma. Uma vez para te ter a coisa é tão profunda que uma vez nós fomos numa reunião e chegou uma pessoa para a reunião totalmente assim desleixada. Tá certo que você não vai numa reunião de plumas e paetês e não vai nem para o cabeleireiro, mas é uma reunião. E aí a pessoa, eu falei, nossa, você não tem constrangimento nenhum de vir dessa maneira com os teus colegas, as pessoas? Não, não tenho. A prepotência da pessoa de impor a sua presença daquela maneira para os colegas que estavam ali. Isso é prepotência. Isso não é simplicidade. Tu sabe o que é simplicidade, Cleissan? É você estar num salto 15 com bom perfume, atendendo numa fila de SUS, com dignidade, com amor e carinho. Todas as pessoas. Porque as pessoas merecem que você esteja bem. Todo mundo diz assim: a senhora está entrando no hospital de salto alto, pintada de brinco, 7h40 da manhã. Entro, sabe por quê? Porque o meu paciente, ele já está deprimido, ele está num hospital, ele está numa parede fria. O que ele quer ver? Ele quer ver jaleco? Ele quer ver uma pessoa pálida de olheiras? Não, ele quer ver gente feliz, ele quer ver um psicoterapeuta feliz que vai dizer para ele: olha, você vai sair daqui, porque nós vamos mover céus e terra para te trazer uma qualidade de atendimento, um otimismo, um sorriso, sabe? É com isso que eu trabalho na minha área, com vida. E é isso que você trabalha na tua área, com solução. É verdade. Solução. Não, isso, solução, dirimir conflitos, evitar conflitos, né? Que esses conflitos causem menor dano possível nas pessoas, nas Exatamente. famílias. E eu, como uma advogada familiarista, eu procuro sempre ver lá na frente, ó, essa ação, essa reação de agora pode gerar lá na frente tal reação. Nossa, doutora, eu nem tinha pensado nisso. Mas eu, como advogada e também sou formada em administração de empresas, procura, né, um bom administrador não é só para apagar incêndio, não, é para evitar o incêndio. Mas se o incêndio acontecer, ele tem que estar preparado. Então, assim, e sempre pensando no melhor interesse da criança. Olha aqui, gente, nós estamos aqui já finalizando a live. Muito bom. A importância da função paterna. Eu, Cleissan Gisbert, advogada familiarista, estou aqui com a doutora Cíntia Penafirme, que é psicóloga e coach estratégico, tá? Essa live é em homenagem ao Dia dos Pais. Nós já vamos estar finalizando
E outra coisa, eu falei no início, muita gente entrou depois. Quem curtir a nossa live no Facebook da Conexão na Cidade ou no meu Facebook, Cleissan Machado, aonde você estiver assistindo, no YouTube, no Twitter, nós vamos fazer um sorteio já já, tá? É esse livro aqui, tá bom? Esse livro aqui para vocês é um livro motivacional, tá? Por enquanto, a gente vai enviar para a residência. Eu quero que vocês falem se vocês preferem o livro assim, tá? Físico, né? Papel. Ou se vocês preferem, porque eu no programa Seu Direito, toda segunda-feira, eu vou estar realizando de 15 em 15 dias um sorteio para os meus ouvintes. Então, eu quero a opinião de vocês. Se vocês querem que a gente mande o livro que for sorteado via e-book, tá? É digital para o seu e-mail. Ou se vocês vão querer assim, físico, tá? Mas o do sorteio de hoje e o sorteio de segunda-feira também, que tá valendo, vai lá na live que ocorreu essa segunda-feira, foi com a doutora Patrícia Novaes Calmon, que nós falamos... Divórcio cinza. Ah, é isso mesmo. Olha, eu adorei. Minha ouvinte. Eu sou sua ouvinte. Eu adoro. O divórcio cinza também pode ser chamado grisalho, tá? Que é um divórcio que ele ocorre nas pessoas a partir dos 50 anos. Vai lá, curte, comenta, ouça, deixa a sua mensagem, tá bom? E aí você vai estar concorrendo. Vai ser esse mesmo livro, tá? E aí na próxima nós já vamos mudar o livro. Então eu quero a opinião de vocês. Se vocês preferem digital ou se vocês ainda são meio assim... antigos, assim, que eu gosto muito de papel, eu gosto de folhear, sabe? Eu tenho pena de marcar o livro, meus livros dificilmente eu marco. Às vezes eu passo o lápis para poder, sabe, não ficar, apagar. Eu sou, assim, cuidadosa. Então, vocês, nossos ouvintes queridos, deixe lá a sua opinião, tá bom? Doutora, vamos deixar uma palavra final para depois nós fazermos o sorteio, que a pessoa que ganhar vai entrar em contato, tá bom? E pode mandar no direct mesmo, message, né, do Facebook, passar o endereço, tudo, porque ele vai chegar na sua casa, tá? Via Correios, aonde você estiver. Se você estiver em São Paulo, se você estiver em Porto Velho, Rondônia, cidade do meu coração, Marlúcio de lá tá com a gente. Se você estiver lá em São Borja, Rio Grande do Sul, a cidade da doutora Cíntia. Olha, a doutora Cíntia, nós somos interestadual, tá, pessoal? A doutora Cíntia é do Rio Grande do Sul, é gaúcha, tá aqui com a gente. Então, você fale, se você tá de Salvador, não importa a cidade que você está, o seu livro vai chegar e depois eu quero que você comente. Então, o pessoal fez uns comentários aqui, mas é que se a gente for comentar tudo, vai demorar muito. Sabe, Cíntia? Mas eu vou... Mas olha aqui, ó. Fica à vontade. Tem aqui. Eu sou sua convidada. Voluntária, minha convidada, tá certo. Então, quando a mãe aliena e não deixa o pai ser presente. É terrível isso, Marlúcio. Foi o que a gente falou. Olha, não deixa isso acontecer. Às vezes já tá acontecendo, né? Ó, eu já fiz um programa sobre alienação parental. Vamos ter que repetir esse programa, doutora. Vamos ter. Eu acho que eu fiz sozinha. Não. Nós não fizemos esse programa. Não, eu fiz sozinha e eu fiz um outro. Foi com a doutora Ângela Jimenez, a juíza do Mato Grosso. Então, vamos fazer um também sobre alienação parental. O que eu oriento? Às vezes já está acontecendo, tá? Então, corra atrás, porque o prejuízo vai ser grande. Nós temos 3 níveis de alienação parental. Eu não vou dizer os níveis agora. Eu vou só dizer aqui, rapidinho. Um é leve, o outro é moderado e o outro é gravíssimo. Quando chega no 3º estágio, geralmente não tem mais reversão. Geralmente você já perdeu o seu filho. Não deixe isso acontecer, tá? O Marlúcio, lá de Porto Velho, fã aqui do nosso programa e fã seu, viu, Cíntia? Ele colocou aqui,
Doutora Cíntia, sempre fina e elegante. Ai, Marlon. obrigada, Marlúcio. Grande abraço. Ele colocou aqui, hoje eu tenho uma enteada que tem a mesma idade de minha filha Filha. e me chama de pai. Às vezes me sinto mal, claro, por ela me chamar de pai. Portanto, chamo de filha. Ela chama ele de pai, mas ele não é o pai, e ela também, e ele acaba chamando ela de filha. Antes ela falava que queria ser médica. Hoje, ela me vendo sair todo arrumado como advogado, agora ela fala que quer ser advogada. Ah, que Na lindo. escola, na escola ela fala, meu pai é advogado, tem apenas 6 anos. Então, Marlúcio, assim, é complicado. Eu não Ela tem oriento, pai? A tem menina tem pai, pai? tem. Pelo que ele falou Sim, aqui, ela tem, e eu não sei se é a mãe mas, dela, não sei. Ele, mas ele nesse colocou aqui caso, que a mãe ele não tem que deixa. deixar a criança à vontade. A criança que escolhe. Então, Deixa à vontade a criança. sim, mas ele chamar a criança de filha, Não é o ideal, só se ela não tivesse pai. então, é isso que eu também penso. O Nelson Cardoso colocou: o pai pode estar velhinho nos seus mais de 100 anos e sua autoridade paterna será sentida por toda a vida e talvez gerações. Com certeza. Meu pai faleceu tem 8 anos e ele é muito presente na minha vida, ele está presente em todos os momentos, entendeu? Então, assim, e leva, e eu passo isso para o meu filho: ó, o seu avô gostava disso, o seu avô fazia isso. Então, você vai passando. A Luciana Costa, advogada, querida Um nossa, abraço, Luciana. que forte isso. Aí o Marlúcio colocou: amamos sempre. A Janete Tereza colocou: estou amando ouvir tudo isso, muita coerência. Um abraço, Obrigada, Janete. um Obrigada. abraço. O Alberto Marques de Oliveira colocou: eu tenho um chinelo da Company até hoje. Ai, ele é meu, eu eu, também. tenho, eu tenho Um uma abraço para calça. você. Janice Nascimento, que ensinamento maravilhoso, parabéns. Obrigada, Janete. Santiago Gisberti, meu irmão, mandando um abraço, Abraço, parabéns. Santiago. William Tadeu, você consegue ver, Cíntia, Eu as consigo perguntas? ver, mas está passando muito rápido. Ah, é. Ó, William Tadeu, vou ler rapidinho. Seria bom se ambos tivessem maturidade de saber e que tem em comum o filho e pudesse ter uma boa convivência. Mas, infelizmente, algumas mães não têm o interesse só no dinheiro. E está nem aí para a afetividade do pai com a criança. Na audiência, ela tenta desestabilizar o emocional para provar para a justiça que a gente é risco. Que é risco para a criança, para fazer alienação parental. Para o juiz defender ela para a sua ruindade. Infelizmente, se o judiciário não enxergar o pai como um ser humano e pai da criança e não ver ela, eu acho que aí terminou. Então, William, é o seguinte, você falou, né? Se você já sabe, William, que ela tem esse comportamento e que ela consegue te desestabilizar, procura uma terapia, Um procura aconselhamento um psicológico. aconselhamento psicológico, uma Para meditação, saber entendeu? lidar com isso. Saber lidar com isso. E no dia da audiência, sabe? Não cai nesse jogo, William. Isso é um jogo, entendeu? Isso é um jogo. Não caia. Pense no seu filho. O seu filho é o seu bem maior precioso. Marcela Cabral. E quando acontece até com a vida social? O quê? Acho que é alienação, não sei. Rodrigo dos Anjos. Não tem como amar alguém que utiliza como arma um filho que diz amar e coloca o padrasto no lugar do pai e instrui o filho a chamar o padrasto de pai. É muito comum. É comum e é horrível isso. Você precisa de orientação, William. Olha, Orientação. Cíntia, você tá ficando cheia de fãs aqui, hein? Deixa eu ver. O Pedro Percy Júnior colocou: doutora Cíntia é um charme só. Parece a atriz Meryl Streep. Ai, Cíntia. Obrigada, William. William, o Pedro. É Como é que é o nome? Pedro. Pedro, um abraço. Você é muito gentil. O André Estou a seu Zanella. dispor. Boa noite. Deu boa noite.
Janice Nascimento, doutora Cíntia, quando é mesmo que a senhora se muda para São Paulo? Queremos muito. Parabéns, doutora Cleição, muito bom. Eu acho meio Ó, difícil, doutora Cíntia. Janice, é Janice? Eu já estou com meu coração todo em São Paulo. Eu já estou em São Paulo. Aqui estamos no programa. Sou voluntária, super voluntária da minha amiga, doutora Cleição, e vamos estar sempre. Ó, o Marlúcio querendo fazer média agora comigo, né, Marlúcio? Que tu estava só elogiando a doutora Cíntia. Ele Deixa eu colocou ver. aqui autografado pela doutora Cleição. Mas, Lúcia, eu estou à tua disposição, viu? Qualquer dúvida, me chama no privado. Olha só! Doutora Cíntia, sou seu admirador, mas ela tá falando no profissional, viu? Claro, eu estou à tua disposição. A Vânia, doutora Cleição faz tempo. A Vânia também. E se eu ganhar, vou buscar. Vânia, minha amiga, um beijo lindona para você, se você Um ganhar. beijo, Vânia. Alberto Marques de Oliveira. Tem Rio gente do de Rio de Janeiro Janeiro. aqui também. Nossa, boa, a Denete, boa noite. Terra do meu pai, Rio de Janeiro. Espírito Santo, um beijão para você, Adenete. Então, Adenete, segunda-feira passada, a minha entrevistada era do Espírito Santo, Vila Velha, doutora Patrícia Novaes Calmon. Olha, o Excelente programa live. é interestadual. Gente, esse programa que está acontecendo hoje, quinta-feira, é um programa atípico, ele não é fixo, tá? Foi em homenagem ao Dia dos Pais, que é uma pessoa muito importante na minha vida, na vida da doutora Cíntia e na vida de muitos por aí. Eu fico Fundamental. quando uma criança, um adolescente não teve a companhia do seu pai, mesmo seu pai vivo, ele foi, como é que se diz, privado, cerceado de ter essa convivência com seu pai. Eu fico muito triste, porque um pai, ele é tudo de bom, ele é muito importante na vida da gente, e o pai nos ajuda, principalmente a filha, né, a escolher o nosso futuro Companheiro. um companheiro, porque assim, o meu Os marido, valores que foram ensinados para ela. o meu marido, então assim, quando eu conheci, eu achei ele muito parecido com meu pai, não fisicamente, nada, mas os valores de família, de trabalho, de Autoestima da caráter. filha. Isso. Então, assim, o tanto é que quando meu pai conheceu meu marido, meu pai falou: filha, amei, gostei. Doutora Cleissan, na próxima live nós vamos combinar, ó, Nós do Rio duas. Grande do Sul para São Paulo. São Paulo, Sou capital. apaixonada. Olha só, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Tem vários aqui. Gente, então vamos finalizar. Eu acho que eu li ensinamentos maravilhosos, parabéns. Obrigada. Doutora Cintia, já falei. Então, eu achava você parecida com essa atriz mesmo, Mary Streep. Hoje me disseram isso de tarde, eu estou impressionada. Que eu Mas parecia com a Glenn Close. Glenn Close, né? Também. Olha, tu tá Não, não é parecendo. Glenn Close, é a... Eu acho que Essa que é. você fala. A Mary Não, Streep. Mary Streep. Que ela, não foi ela que fez aquele O Diabo Veste Prada? Um filme? Isso. Eu acho que É uma foi. honra. Ela é sensacional. Tem gente do Rio de Janeiro, tem gente do Espírito Santo, tem gente de Porto Velho, Rondônia, tem gente da Bahia. Ai, Bahia, um beijo, Bahia. Um beijo, Espírito Santo. Eu conheço esse Brasil. Já E tem gente de São dei. Paulo também, né? A Luciane Costa colocou: é o pai que nos ensina e mostra o mundo. É isso mesmo. O meu Exatamente isso. pai, né, como eu falei, primeiramente pai, autoridade, depois amigo. Meu pai era meu confidente, meu psicólogo, ele era tudo de bom, entendeu? Assim, eu contava tudo para ele e, né, ele era o meu orientador, na verdade. Atenção, sorteio de 1 a 20. Benilton, eu acho que tem mais, porque só aqui tem 40 curtidas. Eu não entendi direito. Me chama aqui no particular. Doutora Cíntia, olha, do Pará, aqui do Pará. O Pedro Pará, é do que terra Pará. maravilhosa.
Doutora Cíntia, estão lhe convidando para ir para vários estados aí do Brasil, Irei, viu? inclusive existe um projeto já de fazer palestras fora. Doutora Cíntia, fala nisso, vamos falar do seu programa, é semana que vem que estreia? Semana que vem estreia quinta-feira. A Quinta-feira, mentora, qual horário? 20 horas. Estamos organizando já a chamada, que vai ser feita a partir de segunda-feira. É um programa ligado ao comportamento humano, à vida prática, instruir, levar conhecimento às pessoas do comportamento humano. A gente vai debater o mundo e a vida como ela é, sem voltas, de uma Ótimo, forma simples, com aconselhamento, mentoria, né? isso. Doutora Cíntia, pode fazer deixar o seu recado, a sua finalização. Mas depois desses elogios maravilhosos, o que posso eu dizer? Minha gratidão, Brasil, minha gratidão à conexão na cidade, minha gratidão a você, né, Cleissa, que nós somos parceiras e temos uma amizade, também um respeito muito pelo trabalho uma da outra. Mas o meu coração à disposição do teu público, do Brasil, né, das pessoas que nos acompanham. E nesse Dia dos Pais, ame, pontuando uma questão. Você não precisa amar uma ex-mulher, você precisa respeitar a mãe da sua filha e vice-versa, só isso. Só isso. Vamos começar a trazer um pouco mais de dignidade às relações, né? As pessoas merecem um pouco de respeito para que haja paz. A palavra diplomacia fala isso. Nós precisamos ter mais diplomacia nas relações, né? Para que as relações não sejam tão destrutivas. O que, doutora Cleissa? O sorteio? Oh, meu Deus querido! Olha só o Dia dos Pais aí. Olha o Dia dos Pais aí. Doido para aparecer, Você é uma doidinho para família aparecer. maravilhosa. Querido, um Aparecer. beijo aqui do Rio Grande do Sul para você. Então, eu agradeço a doutora aqui, sempre, né, me atendendo aos convites, né, sempre prestativa. Estamos Eu agradeço. começando. Estamos começando, isso mesmo. E eu falo aqui para vocês que nesse Dia dos Pais, nesse domingo agora, aproveitem a companhia do seu filho, né? Porque você, pai, o que você quer, o que é mais importante nesse momento é você estar presente. Eu te pergunto, qual é o legado que você vai deixar para o seu filho? Qual é a herança? Não é herança material, não, tá? Que eu tô falando. Não é herança, não é imóveis, não são carros, terrenos, não. Qual é o seu legado? Qual é o seu ensinamento? O que você vai deixar para essa criança, para esse adolescente? Porque nós não sabemos o dia da manhã. Então, se você tiver que ir amanhã, se Deus te chamar, você tem certeza que você deixou um bom exemplo? Que você está tranquilo? Que você vai se fazer presente e lembrado para o seu filho, para sua filha, até os 100 anos dessa criança hoje e adulto amanhã? Qual é o legado que você está deixando? Aproveite esse momento de pandemia, que a gente está tendo que ficar mais reclusos, dedique. Eu sei que é difícil, para mim mesmo é difícil, entendeu? Às vezes eu fico, poxa, eu devia, né? Mas pelo menos escolha um dia. Se você não pode dar essa atenção todo dia, dê um pouquinho. E escolha um dia, o domingo, o sábado, não sei. E procure dar com qualidade, porque a criança não vai esquecer. E também eu gosto de falar aqui do Provérbios capítulo 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Verdade. Então, vou deixar essa mensagem aí para você. E vamos fazer o sorteio. Deixa eu ver aqui. Que foi mandado para. Tudo bem. Para eu falar aqui um número. Eu vou deixar para a doutora Cíntia falar um número, tá? De 1 a 40. De 1 a 40. 28. 28.
Então tá, vamos ver quem é o 28. Deixa eu já mandei aqui para Olha que produção. responsabilidade, hein? Responsabilidade, tomara que seja um homem, mas vamos lá, que ele pegou o nome. 28, produção, Produção Benilton. 28. 28, quem foi o ganhador? Torcida tá boa aí. Essas lives irão bombar mais ainda. Que Deus abençoe as suas palavras, Marlúcio. Nós estamos aqui querendo levar um pouco de informação, conhecimento e uma palavra amiga que traga para o seu coração, que acalme o seu coração. De repente você está passando por um momento difícil, que você não vê esperança, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, se você achou legal aqui essa nossa conversa, compartilhe, curta, né? Passe para um colega que esteja precisando, né? De repente, ele tenha uma motivação, acalme o coração dele, que possa servir para alguma coisa. Olha, saiu o nome. Josias Florencio Freire. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, Josias Florencio Freire. Essa pessoa aqui, eu conheço, eu acho que eu conheço essa pessoa. É? Eu acho. Se eu não me engano, é de Porto Velho, Rondônia. Ah, que legal. Que legal. Porto Velho, Rondônia. Porto Velho, Rondônia. Fico Foi feliz. número 28, né? 28. Fico muito feliz. Vou falar produção. Tem como colocar o nome do ganhador aí para passar? O nome do ganhador? Ah, o Marlúcio colocou o número 9. Ele era o número 9. Tem como, Benilton, colocar para passar o nome do ganhador do sorteio? Olha, se for a pessoa que eu estou pensando, esse ganhador é lá de Porto Velho, Rondônia, Josias Florencio Freire. Ganhador, Josias Florencio Freire. Foi o número 28, o dele, tá? E vai ser esse livro aqui. Se der, entre em contato comigo no Facebook, no Message ou com a rádio para pegar o endereço para a gente estar mandando, tá? Hoje é quinta, né? Amanhã é sexta. Eu acho que segunda-feira eu vou estar colocando no correio, tá bom? Segunda-feira, porque o correio aqui perto não funciona no sábado. Tem alguns correios que funcionam sábado, mas é mais difícil, tá? A Denete, eu não sei que número que você é a produção que pegou, tá? E quando você curte, aparece o nome, né? De quem curtiu, aí ele vai colocando, tá? Uhum. Então é isso, foi o número 28 e o ganhador é o Josias Florencio Freire. Minha feliz. gente, eu também fico feliz. E participem, olha, vai ter um outro sorteio segunda-feira que vem, tá? Vai ser desse mesmo livro. E eu falei para vocês, coloquem lá se vocês vão preferir o livro, o e-book, virtual ou assim mesmo, para a gente continuar com a compra. E também vamos mudar o livro, né? Vamos mudar o livro. Então, doutora Cíntia, mais uma vez eu agradeço a sua presença. Muito obrigada, Cleição. Eu agradeço a presença também de todos os ouvintes que estiveram aqui 1h28, quase 1h30, nos ouvindo, nos prestigiando, né? Nos dando essa força para cada vez a gente fazer um trabalho melhor, levando informação de qualidade para vocês. Muito obrigada. Excelente Dia dos Pais para todos. Muito obrigada. Feliz Dia dos Pais para todos. E não desistam. A mensagem é essa. Não desistam e fiquem com Deus, tá? Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada, Cleição. Beijo. Obrigada a você. Até semana que vem. Até segunda-feira que vem. Até e feliz segunda. Dia dos Pais, mais uma vez.